Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. O meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Nós estaremos falando nesta videoaula sobre o capítulo de número 35 do livro de Números, dando continuidade dentro desse nosso projeto de estudo bíblico do discipulado cristão. Começamos lá falando de Gênesis, viemos caminhando até este momento e depois estamos terminando Números, temos mais um capítulo apenas, iniciaremos a jornada pelo livro de Deuteronômio. Então, caso você esteja chegando agora aqui e não conhece o canal do Peregrino, quero te convidar a já fazer aqui conosco a sua inscrição, junte-se a nós nesse projeto, ajude fortalecendo o canal do Peregrino. Toda a terça-feira nós publicamos aqui um estudo bíblico de um capítulo avançando nessa jornada e de quintas e domingos eu publico vídeos mais curtos com mensagens bíblicas para fortalecer a nossa vida. Pois bem, e também quero aqui dizer para você que na descrição deste vídeo eu vou deixar o endereço das demais mídias sociais para que você possa me seguir e encontrar também o Peregrino no Instagram, lá no Facebook, no Twitter e também no Telegram, ok? Bem, antes de começarmos aqui o nosso estudo bíblico, eu quero fazer contigo uma oração. Peço que você feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, mais uma vez, ó Pai, estaremos diante da Tua presença para mais um momento de estudo da Tua palavra. Te peço, Senhor, que em nome de Jesus abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dando sabedoria, nos capacitando, Senhor, para que possamos compreender melhor os Teus mistérios, Senhor, e crescermos em graça diante da Tua presença. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Querido, então, enquanto você abre a sua Bíblia, capítulo 35 do livro de Números, eu quero dizer que nesse capítulo nós, teoricamente, falaremos de 4 assuntos, falando inicialmente das cidades dos levitas, depois um pouco sobre as 6 cidades de refúgio que Deus determinou que fossem separadas. Entraremos num assunto sobre a execução do homicídio, falando sobre algumas orientações sobre o que Deus disse, separando aquele homicídio culposo do homicídio doloso, ou seja, aquele intencional daquele que não é intencional. E, por fim, terminando o capítulo falando dos privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio, para que elas serviam e o que acontecia ali. É muito interessante, existe muita coisa a ser estudada aqui. Eu vou trazer para você aqui alguns quadros, alguns mapas, nós vamos fazer algumas citações de textos correlatos. Então fique aqui comigo, porque eu tenho certeza que será um momento de aprendizado e crescimento para todos nós. Primeira parte, então, que nós vamos ver aqui, começando o capítulo 35 pelo verso 1, são as cidades dos levitas. Então, comece comigo aqui acompanhando a partir do versículo 1. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, nas alturas de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que da herança da sua posse deem cidades aos levitas, e em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagens ao redor das cidades serão para o gado, para rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagens ao redor da cidade que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros. Do lado sul, 900 metros. Do lado oeste, 900 metros. E do lado norte, 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor da cidade. Verso 6. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, os quais vocês darão para que nelas se acolham o homicida. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão de 48 cidades, juntamente com os campos de pastagens. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe couber.
Bom, então aqui temos a designação de Deus para que fosse entregue aos levitas 48 cidades para que eles habitassem. Lembrando, né, como já vimos anteriormente, quando iniciamos o estudo de Números, que os levitas foi uma tribo, né, separada por Deus para servir a Deus no serviço do tabernáculo, no sacerdócio. Então eles não tiveram direito de propriedade. E para que eles pudessem habitar, então, para que eles pudessem morar, Deus determina que fossem designados para eles cidades. Foram 48 ao total, e dessas 48, 6 foram designadas como cidades de refúgio. Nós vamos falar um pouco mais sobre elas à frente, tá certo? Pois bem, se você for ao livro de Josué, no capítulo 21, você vai ver que lá ele já vai descrever todas as cidades que foram designadas para os levitas, para eles morarem, inclusive também as cidades de refúgio. Como são muitas e eu também procurei um mapa para poder trazer para vocês, só encontrei um mapa em inglês, eu preferi não trazer um mapa, mas eu preparei um quadro e nesse quadro dá para ter um panorama geral, porque você vai ver aqui que as cidades deveriam ser distribuídas de acordo com o tamanho das tribos, né, a proporção das tribos, tá certo? E que essas cidades saíram da herança de cada tribo. Então as tribos eram distribuídas na terra e daquela região onde eles moravam, eles designaram cidades da região deles, de cada tribo, para ser entregue aos levitas. Então presta atenção nesse quadro que eu preparei para você, extraindo lá do texto do livro de Josué, capítulo 21. Então, como você pode observar aí, a herança dos levitas ela foi dividida pelos 3 filhos, os coatitas, que são os descendentes de Coate, os gersonitas, que são os descendentes de Gerson, e os meraritas, que são descendentes de Merari. Os coatitas eles estão divididos em 2 subgrupos, os coatitas inicialmente aqueles que eram descendentes direto de Arão e os demais coatitas, tá? E aí nós vamos ver então que na coluna do meio existe o nome da tribo, que foi a tribo que deu as cidades àquele grupo dos levitas. Então vamos começar ali. Judá e Simeão entregaram ao todo 9 cidades aos coatitas, que são os descendentes de Arão, e a tribo de Benjamim mais 4, totalizando então nesse primeiro grupo 13 cidades. Então 13 cidades foram entregues aos coatitas, descendentes de Arão. E essas 13 cidades, então, só para você entender, saíram das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. O segundo grupo dos coatitas recebeu 4 cidades da tribo de Efraim, 4 cidades da tribo de Dan e 2 cidades da meia tribo de Manassés, que ficou do lado oeste do Jordão. Ou seja, a tribo de Manassés, não sei se você se lembra, nós já vimos isso anteriormente, ficou metade do lado leste, ao lado leste do Rio Jordão, e a outra metade ao lado oeste do Rio Jordão. Então, a meia tribo do lado oeste entregou 2 cidades, totalizando então neste grupo 10 cidades. Ao todo, então, você pode observar aí que os coatitas receberam 23 cidades para habitar. Os gersonitas, que são os descendentes de Gerson, eles receberam 4 cidades da tribo de Issacar, 4 cidades da tribo de Asser, 3 cidades da tribo de Naphtali e 2 cidades da meia tribo de Manassés, que ficou do lado leste do Jordão, totalizando então 13 cidades para os gersonitas. E os meraritas, que são os descendentes de Merari, eles receberam 4 cidades da tribo de Rubem, 4 cidades da tribo de Gade e 4 cidades da tribo de Zebulon, totalizando então 12 cidades para os meraritas. Se você somar a última coluna ali, 13, 10, 13 e 12, você vai ver então que vai dar as 48 cidades que foram distribuídas, entregue aos levitas, conforme Deus determinou. E dessas 48, 6 eram cidades de refúgio, que nós vamos falar agora então, continuando o nosso texto, aqui a partir do versículo 9. Então, continuando aqui no verso 9, vamos ver aqui o que diz o texto bíblico. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento.
Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas cidades devem ficar do lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas 6 cidades serão refúgios para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Nós temos algumas citações bíblicas correlacionadas com esse tema lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, entre os versos 41 e 43, e também 19, entre os versos 1 e 3. E aqui é muito interessante que nós vamos ver que lá no verso 19, 1 e 3, quando se fala do homicídio involuntário, né? Ou seja, aquele que não há intenção de matar, Moisés traz aqui para nós um exemplo disso lá no verso 5 de Deuteronômios. Eu quero ler aqui para você o que está escrito ali. Um exemplo de um homicídio involuntário, quando não há intenção, né? Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isto para que o vingador de sangue não persiga o homicida, quando ficar furioso e o alcance, por ser longo o caminho, e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Então, assim, é um tipo de homicídio em que a pessoa não teve a intenção de matar. Ele simplesmente foi o autor de um acidente que resultou da morte de uma pessoa. E aí nós temos aqui depois a pessoa do vingador de sangue, que eu quero falar um pouco mais sobre isso à frente, tá certo? Mas eu quero apresentar agora a você aquilo que eu preparei aqui, que foram 2 quadros e um mapa com as cidades de refúgio. Então, vamos observar aqui como que ficou essa distribuição. Então, como você pode estar observando aí no quadro ao lado, no livro de Josué, lá no capítulo 20, entre os versos 7 e 8, nós vamos encontrar quais foram as 6 cidades designadas como cidades refúgio. E você se lembra que nós lemos aqui no texto de Números 35 que Deus determinou que das 6 cidades, 3 deveriam ficar ao lado oeste do Jordão e 3 ao lado leste. 3 na área de Canaã e 3 do outro lado, onde estavam aquelas 2 tribos e meia, né? Bom, então se nós formos ver aqui como que ficou essa distribuição, ficou assim, ó, do lado oeste, do lado de Canaã, nós tínhamos ali a cidade de Quedes. A cidade de Quedes, ela estava na região da Galileia, mais ao norte, e saiu da tribo de Naftali. A cidade de Siquém foi uma outra cidade escolhida, que ela ficava na região das montanhas, na tribo de Efraim. Cidade de Hebron, também nas montanhas, mais ao sul, na tribo de Judá. Então essas foram as 3 cidades que ficaram do lado oeste do Jordão. E do lado leste do Jordão, nós tivemos também 3 cidades. A primeira cidade, cidade de Bézer, que também estava numa região desértica na tribo de Ruben. A segunda cidade, cidade de Ramote, na região de Gileade, na tribo de Gade. E por fim, a cidade de Golã, que ficava ao norte, na região de Bazã, saiu da tribo de Manassés, daquela meia tribo de Manassés que ficou do lado leste do Jordão. E uma coisa interessante que eu quero te mostrar, então, no próximo mapa, qual é o significado de cada um dos nomes dessas cidades. É muito interessante isso. As 3 cidades do lado oeste, você pode observar aí, que a cidade de Guedes, ela tinha o seguinte significado: santificação para o impuro. A cidade de Siquém significava lugar para o cansado. A cidade de Hebron, lugar de comunhão. E do lado leste, as 3 cidades, a cidade de Bézer significava refúgio para o fraco, a cidade de Ramote, refúgio para os humilhados, e a cidade de Golã, refúgio para os tristes. Todas, então, eram cidades de refúgio que, como nós vimos anteriormente, elas seriam locais para abrigar aquele que involuntariamente cometeu um homicídio até a data do seu julgamento.
É muito importante dizer isso, que o homicida, ele seria julgado, ele deveria ser julgado, e ele ficava então aguardando o seu julgamento na cidade de refúgio. Vamos falar um pouco mais sobre isso à frente, tá certo? E eu quero só finalizar aqui mostrando para você então um mapa. Como que ficou um mapa aí, você pode ver então neste mapa uma distribuição geográfica. Eu gosto sempre de apresentar o mapa quando é possível, porque ele te dá uma visualização, né? Te dá uma ideia visual de como que era essa distribuição. E você pode observar então aí que nós temos dividindo, né, Israel do lado de cima a baixo, nós temos ali começando no Mar da Galileia, descendo até o Mar Morto, nós temos o Jordão, que passa ali dividindo, certo? Então, do lado direito, nós temos aquelas 2,5 tribos, e do outro lado, as outras tribos. E aí você vai ver, então, que do lado esquerdo, né, do lado esquerdo, que é a região de Canaã, nós temos as 3 primeiras cidades que nós comentamos, mais ao norte ali a cidade de Guedes, depois no meio a cidade de Siquém e ao sul a cidade de Hebrom. E do lado direito, que é o lado leste do Jordão, nós temos as 3 cidades que foram escolhidas, né? Golã, Ramote e Bézer. Observem aí que geograficamente elas estão bem distribuídas, né? Bem distribuídas para que facilitasse realmente, como se diz aí, né? A fuga de um homicida para se refugiar numa dessas cidades. E isso ajudava no quesito da justiça, para que ele não fosse morto pelo vingador de sangue sem ter aí o direito de um julgamento, tá certo? Então isso aí fica uma curiosidade, um ponto interessante para que você possa também visualizar, tá ok? Vamos continuar então agora aqui falando sobre a execução do homicida, uma parte muito interessante que nós vamos entrar agora também. Então fique comigo aqui, falaremos a partir do versículo 16. E aí, então, a partir desse ponto, nós vamos falar aqui sobre a execução do homicida. Vamos ver aqui o que diz o texto bíblico. Mas se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida e o homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida e o homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Pois bem, o texto bíblico aqui, ele está nos falando basicamente, né, daquele tipo de homicídio que no meio jurídico é conhecido como homicídio doloso, aquele que teve o quê? A intenção de fazer, de forma intencional. E aí nós vamos ver então aqui, como nós já estudamos lá no livro do Êxodo, no capítulo 21, no verso 12, que a pena para o homicida era a pena de morte, ok? Bom, e aqui então esse texto vai nos trazer alguns instrumentos, né, alguns exemplos de alguns instrumentos, ou então meios para a prática desse homicídio doloso. Começa falando de um instrumento de ferro, ou se você utilizar uma pedra de modo que essa pedra possa causar a morte dessa pessoa, ou até mesmo um pedaço de pau, ou ainda, se você por ódio ou então por má intenção empurrar alguém de forma que ela venha cair e nessa queda ela morra, ou até mesmo se você lançar contra ela alguma coisa de forma que isso que você lançou venha causar a morte, ou por fim até mesmo um ferimento à mão que você venha causar nessa pessoa que venha lhe dar a morte. Então aí nós vamos ver que a pena para quem praticou isso de forma intencional era a pena de morte. Nós já vamos explicar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas eu quero falar agora para você que aparece aqui agora no texto a pessoa de um cara chamado o Vingador do Sangue. Tá? E o Vingador do Sangue, no original do hebraico, né, a palavra Goel, ele é o cara que era o Redentor ou Vingador. E, na verdade, ele era aquele cara que se apresentava, geralmente era o cara mais próximo da família, o parente mais próximo da família, que ele era aquele cara que se apresentava no direito de vindicar uma justiça por um membro da sua família que foi vítima de uma injustiça.
seja ela justa ou injusta, ele era o cara que representava, vamos assim dizer, aquele seu familiar prejudicado, seja para recuperar uma propriedade que fosse desapropriada ou vendida à força, ou até mesmo, nesse caso aqui, do homicídio. Então ele era aquele membro da família que corria atrás de quem tinha causado o mal para reparar aquela situação, para vindicar de forma justa aquilo que tinha sido cometido de forma injusta, tá certo? E isso era válido, era uma prática muito comum naquela época. Eu quero entrar agora aqui com você, dando continuidade no nosso estudo bíblico, no finalzinho, então, na última parte, né, desse texto que fala sobre os privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. E aí a gente vai fazer aqui uma conclusão geral sobre o que diz o texto bíblico em relação a esse assunto, ok? Então vamos lá a partir do versículo 22. O texto bíblico, então, agora aqui diz o seguinte, a partir do versículo 22 está escrito: porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa lhe causar a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue segundo estas leis. E livrará o homicida das mãos do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, aonde havia se refugiado. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, aonde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado pelo sangue, pois deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte e ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra para a qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Amém? Bom, e aí olha só, a partir dessa última parte aqui, nós já entramos, né, na questão dos privilégios que eram oferecidos pelas cidades de refúgio àquela pessoa que cometesse um homicídio involuntário, ou seja, sem a intenção de matar. Existe um texto correlato aqui a esse assunto em Deuteronômios 19, entre os versos 4 e 10, e aí eu quero ler aqui para você, lá em Deuteronômios, no verso 5, Moisés traz um exemplo sobre um tipo de homicídio involuntário, um tipo de morte involuntária. Ele fala aqui no texto bíblico de Deuteronômios, olha só. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro soltar o cabo e atingir o seu próximo e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isso para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando ficar furioso e o alcance, por ser longo o caminho e lhes tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Ou seja, na verdade, gente, resumindo, né, fala-se aqui
de homicídios culposos, ou seja, sem a intenção de matar. A vítima praticamente morreu em decorrência de um acidente, tá certo? Ou seja, mas o texto bíblico nos diz aqui que mesmo assim, essa pessoa, mesmo não tendo tido a intenção de matar, ela poderia ser morta pelo vingador do sangue por ter causado a morte de alguém da sua família. Então ela corria riscos de ser morta. E aí o que a Bíblia faz, né? O que Deus faz aqui na Bíblia? Ele cria uma oportunidade do vingador não atingir aquela pessoa que cometeu o homicídio até ele ser julgado e depois, se fosse considerado inocente, que ele não fosse morto enquanto ele permanecesse dentro de um local que era protegido, que era cercado, né? Ele não poderia, o vingador do sangue não poderia matar aquele homicida inocente, vamos assim dizer, involuntário, dentro de uma das cidades refúgio. Porém, uma coisa muito interessante é que ele deveria se abrigar, né? O homicida deveria se abrigar nessa cidade e ele não poderia sair dali. Não deixa de ser um tipo de pena, né? Ele fica meio que preso dentro de uma cidade, ele não poderia sair dali. Porque se porventura saísse e fosse encontrado pelo vingador do sangue, o vingador do sangue poderia matá-lo e ele não seria culpado pela morte, por ter matado aquele que teria tirado a vida de um parente seu, ok? E ali ele ficaria, né, nessa cidade até o julgamento do seu crime por uma congregação. E a gente vê que a congregação ali eram os anciãos da cidade, né, os anciãos das tribos, eles faziam o julgamento e se ele fosse então considerado inocente, ele era trazido novamente para a cidade refúgio onde ele estava e lá ele deveria permanecer até a morte do sumo sacerdote. Ou seja, o tempo que ele deveria permanecer ali não dependia da vontade dele, nem da condenação, dependia da vontade de Deus, porque Deus que determinava o tempo da vida do sumo sacerdote, tá certo? E se porventura alguém quisesse pagar resgate para que ele pudesse voltar para a terra dele, não poderia, como vocês viram aqui, e também não se poderia pagar resgate pelo homicida. O homicida doloso, né, aquele que matou com intenção, ele deveria realmente ser morto. Isso é muito interessante. E uma coisa que chama atenção, né, que nenhuma expiação poderia ser feita, né, para poder encobrir o pecado do homicida. Nenhuma expiação serviria para encobrir, a não ser o sangue do homicida, tá certo? Então aqui é uma coisa muito interessante, que é por isso então que nós vamos entender que a pena de morte era aplicada naquele caso, porque somente o sangue do homicida poderia encobrir, né, expiar o sangue daquele que morreu injustamente, tá certo? Por isso então que a pena de morte era aplicada, ok? E então isso explica o porquê que nenhum animal então substituto serviria para expiar esse sangue, ok? Digamos assim, é um dos momentos em que a gente vê que é um dos pecados, né? Que a gente vê que a morte de um animal substituto não serviria para encobrir o pecado do pecador, tá? Hoje, né, nós temos aí no mundo cristão algumas pessoas que ainda defendem, vamos assim dizer, a questão da pena de morte, amparado nesses costumes tradicionais, nessas leis antigas, né? Mas eu particularmente vou dizer para você que eu entendo que depois que Cristo Jesus veio e morreu por todos nós, o seu sacrifício na cruz, ele foi suficiente. Morreu pelos pecados de toda a humanidade e não há mais necessidade de você vindicar o sangue de um inocente, tá? Ou de alguém que morreu, seja justo ou injustamente, porque o sacrifício de Cristo Jesus já cobriu todos esses pecados, já foi suficiente por isso. Então, cabe aí, no caso, ao homicida ser julgado de acordo à lei do seu país e ser submetido às penas conforme a lei do seu país determina. Você pode estar se perguntando, né? Mas tem país, por exemplo, que tem a pena de morte. Se ela está validada ou não, se o entendimento bíblico de que ele está certo ou errado ou não, vai caber a Deus depois julgar as pessoas que legislaram sobre isso e autorizaram esse tipo de pena capital.
Entendeu? Então, assim, eu particularmente hoje como cristão entendo que não cabe mais a questão da pena de morte, porque eu entendo que aqui a pena de morte se cabia no passado, porque somente o sangue do homicida poderia expiar o sangue de quem morreu. No caso, como Jesus morreu por todos os pecados e por todos nós, o seu sacrifício é suficiente. Não precisa mais o sacrifício de ninguém para expiar o sangue de alguém que foi morto. Tá claro isso para você? Não sei se você conseguiu compreender, mas é dessa forma assim que eu entendo, essa é a minha compreensão bíblica sobre esse assunto. Você pode discordar, se você discordar, inclusive, por favor, deixe aí o seu fundamento bíblico, por que você discorda, e a gente pode conversar depois sobre isso nos nossos comentários, tá certo? Terminamos dessa forma mais esse estudo bíblico, espero que realmente possa ter te trazido crescimento e conhecimento espiritual. E continuamos na semana que vem falando então do último capítulo aqui do livro de Números. Fica aqui novamente meu convite para que você se inscreva aqui no canal, siga a gente, curta, compartilha e vamos junto. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.